Boa tarde, meus amores. Hoje, a tia Natália vai dar matéria nova para vocês. A gente encerrou o ciclo do humanismo e aí a gente vai ver agora uma nova escola, que é o classicismo, que vem depois depois que o humanismo consolidou o antropocentrismo, aquela falta de fé cega na Igreja Católica, né, em tudo que ela dizia. Então agora, aqueles princípios de razão acima de conhecimento empírico, pesquisa, ciência e os avanços. Então agora isso está consolidado graças ao humanismo, que a gente viu que não é uma escola, é uma fase de transição, mas foi ali que o Renascimento nasceu. Foi ali que a coisa toda, né, surgiu. E agora, com o classicismo, está consolidado. O classicismo sendo aí no século XVI, a apostila de vocês tem aqui o capítulo, é a aula 4 para vocês fazerem depois os exercícios. Coloquei aqui só para mostrar, porque eu não vou acompanhar a apostila, né? Vou fazer igual eu faço na sala, dou uma, falo, vou explicar a matéria, mas depois quero que vocês deem uma lida, porque é importante, em tudo que tá aqui e façam os exercícios para mim, ok? Que eu vou postar lá na aba dos exercícios. Bom, deixa eu sair da apostila. Então, o classicismo, que é essa arte renascentista, vai do século XV ao século XVI. O Brasil estava sendo descoberto, inclusive, nessa época. Então, enquanto a gente estava sendo, nossa cultura estava sendo gentilmente, eu vou usar um eufemismo assim muito grande, gentilmente tomada, né, retirada, quando a gente estava perdendo a nossa identidade e os portugueses estavam delicadamente inserindo a realidade deles aqui no Brasil. A gente estava nascendo como um país cristão e branco, vamos colocar assim. Lá na Europa estava vigorando o classicismo, essa arte renascentista. Então, só daí vocês já sabem que é a época das grandes navegações. Então, os portugueses, o europeu no geral, né, tava nesse fluxo de descobrimento muito grande. Vários e vários países foram descobertos nessa época, as navegações intensas, enfim. Então a Europa expandiu muito o território justamente nessa época. Então, agora o renascimento, perdão, consolidado, o homem ele não tem mais por que olhar para trás e ter aquele medo cego, né, da igreja, dos dogmas da igreja, porque ele está conquistando o mundo, literalmente ele está conquistando o mundo e com isso expandindo o seu poder, né, enfim. E a igreja agora também vai precisar um pouco da, desses territórios, vai precisar dos reis, né, da monarquia, enfim. Então agora a palavra realmente é o homem no centro de tudo, ok? Bom, o classicismo é um movimento cultural que valoriza e resgata elementos da cultura clássica. Aí a gente continua focado nos elementos clássicos greco-romanos. A gente começou no humanismo, tanto é que eu passei o trabalho para vocês. A gente vai continuar trabalhando em cima desses padrões greco-romanos. O classicismo ainda bem mais forte, que o humanismo ele só introduziu. Foi só o início de tudo. Agora o classicismo ele tá embasado nessa cultura clássica greco-romana, ok? Um dos motivos de eu ter pedido trabalho para vocês também. É importante conhecer, a gente precisa conhecer. A gente viu esse trabalho, olha só, em interpretação, e agora a gente vai precisar dele em literatura, enfim, é importante, tem que conhecer, tem que saber, não tem jeito. Tá, aí depois vocês dão uma olhada nos slides, aqui eu separei as características para vocês. Valorização dos aspectos culturais e filosóficos da cultura das antigas Grécia e Roma, como eu já disse, supervalorização. Os elementos gregos estão em alta, assim, ao extremo. Por quê? Muitos mitos de navegação, lembrando que o foco deles todo era esse. Então, as lendas, os mitos, os navegantes tinham muito medo de certas coisas, muita superstição, né, e tal. Então, muita coisa não era explicada também. E aí eles se apegavam a
esses mitos, essas lendas gregas e tomavam isso como parte também da cultura, né? Acabavam se apropriando um pouquinho. Influência do humanismo, né? Do pensamento humanista, que foi o início, a base. Se não fosse essa fase de transição, não tinha como pular, né? Da Idade Média para o Renascimento assim. Então, o humanismo que fez essa ponte. Antropocentrismo, como eu disse, só que agora está consolidado que no humanismo ainda havia um pouquinho de dúvida, né? O homem ainda estava meio lá e cá. Agora, no classicismo, o homem está bem certo disso. Agora, a gente se libertou das amarras da Idade Média, daquela coisa de treva, de ignorância, e tamo aí, ó. O homem no centro de tudo, razão acima de tudo. Tudo é explicado racionalmente, não preciso ficar com crenças e manias e superstições antigas e sem explicação, e enfim. Críticas às explicações e a visão de um mundo pautado pela religião, acabei de falar sobre. Racionalismo, valorização das explicações baseadas na ciência, também falei. Então agora o racional ele é muito forte, muito, muito, muito forte. Chegava a ser considerado ridículo os pensamentos que não fossem basados cientificamente. Busca do equilíbrio, rigor e pureza formal, aí agora uma característica na literatura, né, dos poemas. Então a gente tem o equilíbrio, o rigor da forma, da métrica. A gente tem aquele rigor por exemplo, o soneto, que foi a forma que surgiu aí. O soneto surgiu agora, no classicismo. Como a gente já analisou alguns sonetos nas aulas anteriores, então o soneto ele é composto de 4 estrofes, sendo essas 4 estrofes 2 quartetos, as 2 primeiras estrofes são 2 quartetos, que são estrofes com 4 versos, e 2 tercetos, estrofes com 3 versos. Isso é uma forma fixa. Existem outras formas fixas de poema, mas o soneto é o mais famoso, o mais conhecido e o mais legal. Enfim. Então, os autores, aí veio o soneto, surgiu o soneto no classicismo, os autores, a maioria usava esses sonetos. A gente vai ver o soneto de Camões, por exemplo, que nós vamos estudar um pouco mais a fundo, e soneto de Shakespeare, enfim. Eu até recitei um pedacinho do soneto dele para vocês, a gente vai trabalhar o soneto inteiro, vamos trabalhar outros sonetos. Então essa forma é a mais usada agora. Então agora vocês sabem o que é um soneto, e é uma forma fixa, e a gente vai ver essa forma ainda durante muito tempo. O soneto sendo então uma forma fixa, ele geralmente, né, não vou colocar 100%, 90% das vezes ele tem uma métrica rígida. Então, a maioria das vezes ele vai ser ou um decassílabo, ou um verso alexandrino, que é o de 12 sílabas poéticas, fica por aí, octassílabo, não costuma sair muito disso não. As rimas que dão uma variada de acordo com o autor, mas não faz diferença. Mas a estrutura da métrica geralmente é mais rígida. Agora, no classicismo e lá pra frente, quando a gente estudar parnasianismo, vocês vão entender por quê, ok? Então, essa pureza formal mostrava raciocínio. Eles tinham que raciocinar muito para fazer o poema. Já mostra aí o predomínio do raciocínio antes da emoção. Já mostra que eles têm que estruturar o poema muito direitinho, muito bem feitinho, né? Enfim. Universalismo, abordagem de temas universais como os sentimentos humanos. Temas universais, eu não estou focada só em sentimento, não estou focado só na razão. A gente vai falar sobre o ser humano, sobre temas universais, sobre tudo aí, ó, a vida e o que ela tem a oferecer de linda, e é isso aí, a vida tá aí. É pra gente viver e escrever poemas sobre. Nacionalismo, aí a gente vai focar agora especialmente nos portugueses, que português é um povo muito patriota, e a gente vai ver também, mas além do Camões, que vai ser o principal autor português dessa fase, a gente vai ver outros dois que são extremamente importantes para a literatura portuguesa e muito nacionalistas. Eles são muito nacionalistas, né? E aí imagina nessa fase de descobrimento, de expansão territorial. Os portugueses estavam com a bola lá em cima. Então, era a cereja do bolo, era Portugal. Então, né? E Camões escreveu Os Lusíadas, que vou falar um pouquinho ali pra frente, que fala sobre esses grandes feitos, né, dos portugueses, dessas navegações.
Então, esse nacionalismo deles é muito forte. Não só dos portugueses, dei o exemplo dos portugueses porque é o que a gente mais vê no classicismo. Os outros países também, tá, gente? Não foi só Portugal que expandiu o território nessa época. Paganismo, então, uma das consequências do rompimento com a igreja, o rompimento não, né? Soa como se tivesse, chega, acabou a igreja nunca mais, não é isso. O afastamento da igreja dos seus dogmas, o enfraquecimento da influência da igreja católica nas pessoas, uma das consequências foi essa. Esses temas pagãos muito fortes nas obras classicistas, nas obras clássicas, perdão. Quando a gente fala de que alguma coisa é clássica, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Ah, tal livro é clássico, tal poema é clássico. Existe o clássico do classicismo, existe o clássico de ser clássico, porque é antigo e todo mundo conhece. Então, na maioria das vezes, na literatura, quando a gente fala de clássico, a gente fala de clássico do classicismo, tá? Não é clássico de ser um clássico. Ok? Tem que prestar bastante atenção nisso pra gente não confundir. Eu terminei de explicar o paganismo? Acho que terminei, né? Enfim. Tá, e aí o predomínio também da cultura greco-romana, enfim, também é uma consequência desse paganismo e tal. Acho que terminei. Rimas ricas. Tia Natália já ensinou pra vocês que é rima rica. Dá uma regressada aí. Decassílabo e verso alexandrino. Também já ensinei. Falei com vocês que a gente ia precisar disso. Aí, ó. E a valorização do soneto, como eu já disse também, que era a principal forma utilizada. Para quem não lembra, rima rica, rima com palavras de classes gramaticais diferentes. Decassílabo e verso alexandrino. Decassílabo, 10 sílabas poéticas. Versos alexandrinos, 12 sílabas poéticas. Já falei isso também. A gente tem os principais representantes aqui nas artes plásticas. Eu só coloquei porque eu não posso deixar de citar de jeito nenhum Da Vinci, Michelangelo, Sanzio, enfim. Da Vinci ou Da Vinci? Na literatura, a gente tem o Camões como principal representante do classicismo. Como eu disse, ele escreveu Os Lusíadas, que é a obra mais importante dessa fase, eu diria na Europa inteira, justamente contando sobre os feitos dos portugueses, sobre esses desbravamentos, essa expansão territorial, como o português era um povo bravo e forte, e ia à luta, e não tinha medo, e não sei o quê, e eles eram maravilhosos, era a última bolacha da última Coca-Cola do deserto, enfim. Então o Camões conseguiu retratar isso muito bem, apesar de parecer aqui na minha fala que talvez eu tenha um pouquinho de ranço, mas apesar de tudo a obra é muito bem estruturada. O Camões, eu coloquei aqui para vocês a estrutura da obra, não vou ler, depois vocês leem no slide. Até porque a gente não vai ficar trabalhando os Lusíadas, que a obra é gigantesca, é uma obra enorme. Inclusive, na minha época, não vou falar de escola não, mas faculdade ali era leitura obrigatória. E ler os Lusíadas, meus amigos, não é fácil. Enfim, Fernanda sabe. Então, os Lusíadas é uma obra muito importante mesmo para a literatura portuguesa. Os portugueses têm essa obra como uma divindade, assim, né? Colocou eles com a moral lá em cima, colocou eles como a cereja do bolo, como eles acham que eles realmente são. Nossa Senhora, Camões, melhor autor da história. Enfim, mas ele é considerado um dos principais e maiores poetas da língua portuguesa, se não o mais. Depois a gente vai pesquisar isso aí. E aí, nessa obra, então, Os Lusíadas, que é a mais famosa, ele retrata isso. O descobrimento dos portugueses, a expansão, e a braveza, né? A bravura do povo português. Se jogar no desconhecido e trazer glória para Portugal. Isso para eles era tudo. Ok, aí que a gente tem umas observações. Ah, tá. Os Lusíadas é uma epopeia. Uma epopeia é um poema épico. O que é um poema épico? Um poema que tem toda uma trajetória. Um herói vai passar por várias aventuras,
várias provações no seu caminho, vai acontecer um monte de coisa com esse cara, e durante essa aventura ele vai se provar como herói e de alguma forma, exaltar o lugar de onde ele veio. Nesse caso, Portugal. Quando eu trabalho a Odisseia, que eu sou apaixonada, eu amo de paixão, mas não é dessa fase, né? Homero, que é aquele poeta grego, enfim, nem é dessa fase, mas eu gosto de trabalhar a Odisseia, porque aí vocês têm uma noção muito boa do que é um poema épico, quais são os elementos. A gente trabalha muito a Odisseia por ser feita por um poeta grego, óbvio, os elementos são gregos, então várias presenças de deuses gregos e ninfa, deus, tem vários seres ali, né? Várias coisas. Eu esqueci o nome agora. Então, é uma obra excelente para que vocês tenham uma noção muito boa assim, do que é uma epopeia, do que é um poema épico. Então é isso. Então, esse poema épico retrata essa braveza do povo português, não só dos marinheiros, não só dos navegantes, tá? Do povo no geral, porque tiveram as viúvas que tiveram que deixar para trás, tiveram os filhos abandonados muito pequenos que tiveram que crescer sem pai porque os pais estavam lá honrando o nome de Portugal, e essas crianças cresceram sem esses pais, mas cresceram ali. Não, meu pai é muito bom, meu pai tá trazendo terra para Portugal e ouro dos outros, enfim. Enfim, então não é só quem tá dentro dessas naus dos navios que é herói, não. A galera que ficou para trás também é muito heróica. O rei também, por tomar essas decisões, escolher quem ia, quem ficava. Todo mundo ali é herói. Português é tudo herói nessa época, né? Enfim. Aí que a gente tem vários deuses aparecem os Lusíadas. Apolo, Baco, Netuno, que no caso é a versão romana de Poseidon. Júpiter é a versão romana de Zeus. Me corrija se eu estiver errado aí, a galera que é fanática com mitologia grega. É porque eu gravo só os nomes gregos, os nomes romanos eu não me ligo muito não, mas acho que é isso mesmo. E Vênus, Afrodite, não é isso? Se não me engano, também. Né? Porque o Nascimento de Vênus, aquela obra linda, esta obra linda, chamada Nascimento de Vênus. Enfim. Então, essa aqui é a própria Afrodite. Então, Vênus é Afrodite mesmo. Tá, beleza. Entre outros, tá. Então, tá. E a gente tem muita referência mitológica. A obra é completona, bem clássica no sentido de classicismo, bem top, ok? Isso é os Lusíadas. Então, aqui tá a estrutura para vocês. Como eu disse, a gente não vai trabalhar os Lusíadas tão a fundo agora, porque a obra é gigante. Eu tinha que estar presencialmente com vocês pra gente falar mais disso, mas a gente vai falar sobre a obra, tá? Vamos trabalhar, vamos fazer exercício. Só que não dá pra ler, eu não vou dar pra vocês como leitura obrigatória, porque a obra, nossa, é gigantesca, é em poema, né? Todo poema épico toda obra épica é escrita em poema, em cantos. Então fica mais difícil ainda de ler, um pouco complexo. A gente vai trabalhar do nosso jeitinho, beleza? Vou trabalhar a Odisseia com vocês de Homero, apesar de não ser dessa fase. Eu gosto de trabalhar nessa fase para ilustrar bem o que é isso do épico e do, né, querendo ou não, remonta ao classicismo. No final dos slides eu deixei umas recomendações de filmes para vocês, sendo que um deles vocês já estão lendo. Tia Natália vai, à frente. Anjos e Demônios também. Por quê? Anjos e Demônios também. O Inferno, eu passei para vocês como leitura obrigatória na escola por causa de Dante, por causa de todas as referências à Divina Comédia, né, e sobre a vida de Dante, e a Itália, porque querendo ou não o classicismo, o humanismo nasceu na Itália, enfim. Então, passei Inferno com esse intuito, para vocês terem essa visão. Beleza. Anjos e Demônios, por sua vez, que é um livro que eu li assim, eu devorei. Eu li Anjos e Demônios, sei lá, em horas. Ele é muito maravilhoso, o livro, nossa, é sensacional. Recomendo muito, gente, que vocês leiam. Não sei se eu tenho que olhar
na minha agendinha a leitura que eu programei para vocês para segundo bimestre. Mas talvez eu passe. Eu acho que eu vou trocar. Eu tinha passado o da Barca do Inferno para segundo. Eu vou dar uma olhadinha. E se eu passei, eu vou trocar. Vou colocar o Anjos e Demônios. Já que vocês gostaram de Dan Brown, vocês vão amar. Anjos e Demônios é sensacional. Inclusive, eu acho que até melhor do que Inferno. Nossa, ele é muito bom. E fala sobre Illuminati, enfim, né? É bem legal. E para vocês também terem uma visão melhor dessa época do humanismo e do classicismo. É ali o Anjos e Demônios, no caso, Anjos e Demônios é uma fala mais sobre Galileu Galilei, a origem dos Illuminati, o Illuminati de verdade, né? Não é esse Illuminati que a gente conhece hoje como meme. Enfim, é muito interessante. Já Inferno é mais essa época clássica, apesar de ser Dante, né? Já remonta um pouco mais essa época clássica. É isso. Minha Amada Imortal, não sei porque tá aqui. Isso aqui é da próxima fase. Isso aqui é a vida de Beethoven. Esquece que isso daqui, tá? É romantismo. A outra, esse vai ser filminho obrigatório e a tia Natália vai passar questionário desse filme pra vocês. Esse vocês vão ter que assistir. Não é um filme pra família toda, não, tá? De preferência, não é um filme pra família toda, não. Mas enfim. Mas é ótimo. A família toda pode assistir, mas de preferência separada. A outra é um filme que fala sobre a vida do rei Henrique VIII, da casa Tudor. Não sei se vocês já estudaram isso em história, mas retrata muito bem essa época, os costumes, né, como que estava a sociedade, como que estava tudo nessa época. Mostra um pouco dessa queda da igreja. A igreja ainda é muito influente, gente, pelo amor de Deus. A coisa não desmoronou de uma hora para outra, né? Dá para vocês entenderem isso. Tudo que é histórico é gradativo, coisa um pouco lenta. Naquela época era ainda mais lenta, hoje nem tanto. Naquela época era mais. Então a outra mostra muito bem didático isso, assim, da parte da igreja, da monarquia, dos costumes, da época, de tudo. E é muito bom, sensacional. Ana Bolenha, maravilhosa, interpretada pela Natalie Portman e a irmã dela pela Scarlett Johansson. Então, só o elenco do filme já vale a pena, mas a história é sensacional. Vou passar tudo direitinho pra vocês lá na aba de atividades, tá? E Amadeus, que é o filme que retrata a vida de Mozart. Também não é do classicismo, isso aqui é arcadismo, tá, gente? Não sei porque que eu coloquei esses dois aqui. Eu vou tirar na hora que eu for mandar os slides pra vocês, tá? Mas enfim, a outra vai ser obrigatória, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só perguntar, ok? Estou à disposição de vocês. E é isso, não deixem de fazer as atividades. Beijos.